O Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Fala, família Protágoras, é um prazer estar com vocês aqui no Podcast. Hoje eu estou aqui com presenças ilustríssimas, professor Cristiano Vinícius, professor Mateusão e meu colega Arthur Chaú. E hoje a gente está aqui para falar um pouco para vocês sobre tecnologia. Eu gostaria aqui de iniciar o nosso debate pegando aí lá da Grécia Antiga, do próprio grego, a fragmentação da palavra tecnologia. Ela é fragmentada em duas palavras, techne, que é método, prática, e logos, que é estudo, ensino. Então a tecnologia, ela é assim o estudo das práticas. A tecnologia, muito para as pessoas, ela consiste em só na parte da informática, como por exemplo um computador, um celular, uma televisão, mas ela vai além disso. Como por exemplo, você pode pegar aí a arte lá do período pré-histórico, a arte de lascar pedras, para facilitar a cortar madeira, a perfurar a pele de alguns animais, para poder facilitar a caça. Então tudo aquilo que facilita a vida do ser humano, que as práticas adquiridas por ele próprio fazem da vida dele mais fácil, mais prática, são conhecidas como tecnologia. Grande, Gabriel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Uma honra estar com o Cristiano, um grande amigo já de quase 30 anos, e o Chaú, que é um príncipe encantado, né? Eu acho que a inovação tecnológica, ela é a chave, né, para a prosperidade, para a segurança, para a longevidade, até para os novos desafios, né? Segurança energética, segurança alimentar, aquecimento global. O tema é muito amplo. A gente poderia ficar aqui dias, né, falando sobre o tema. Mas eu queria, assim, fazer alguma contribuição relacionada aos ciclos tecnológicos e como eles foram fundamentais para a gente chegar hoje, né? Você falou aí das cavernas, né? Vamos falar das cavernas até a internet, né? O que aconteceu que o homem adquiriu toda essa bagagem que nos, como disse no começo, melhorou nossa vida, né? A gente vive mais depois da tecnologia. Quem primeiro fez uma relação dessas ondas de evolução tecnológica foi um economista russo, ele é do século XIX, o nome dele é Nikolai Kondratiev, as ondas de Kondratiev, né? Ele fez um esboço do que seria a teoria, mas o cara mesmo é o Joseph Schumpeter. Ele que fez aquele trabalho belíssimo que chama Os Ciclos da Inovação Tecnológica. Ele escreveu mais de 40 livros, mas o que ele cita isso é um livro que chama Capitalismo, Socialismo e Democracia, é de 1942. Nesse livro ele fala que uma tecnologia vai chegar a um ponto, né, uma evolução tecnológica vai chegar a um ponto em que vai ocorrer a transição para um novo ciclo, e é justamente nesse momento que entra a oportunidade de lucro, o capitalismo. E a gente pode falar tanto sobre isso, né? O Cristiano, que é um historiador, a máquina hidráulica é o ápice desse ciclo, quando entra a máquina a vapor, que é a hora, né, que vem nessa visão de ciclos de inovação, a oportunidade tanto da sociedade se desenvolver, a capacidade produtiva se transformar. Isso vai ser restrito inicialmente, depois massifica, aí vem o outro ciclo e o povo começa a ganhar dinheiro de novo. É interessante demais. Então a tecnologia ela está muito mais ligada ao nosso dia a dia do que simplesmente ter um celular, mas sim poder acompanhar essas transformações. Se me permite fazer só mais um paralelo, por exemplo, as ferrovias no século XIX, elas modelaram cidades, países inteiros. Do mesmo jeito que a internet, as redes de informática, mudaram tudo nas relações de comércio, desde mídia até grupos varejistas. Tiveram que se reconstruir, não só econômicas, como sociais também. Com certeza. Isso aí. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Achei muito rica a proposta do colégio, né? Por iniciativa do Rivaldo e do Gabriel, da gente bater esse papo. Mateusão é meu amigo já tem muito tempo, né, Mateus? Longa data, né, amigo? Longa data. Trabalhamos juntos aí já há muito tempo e ter a oportunidade de conversar com vocês, dois alunos que são muito empenhados, muito dedicados e tenho certeza que alunos de um futuro aí brilhante, né?
nessa caminhada que vocês estabelecem. Então, para mim é motivo de muito prazer, muita alegria poder estar aqui agora. Eu acho que essa temática de tecnologia, só ratificando o que o Matheus e você coloca, é uma temática que nos acomete sempre. Não tem outro ser que não o humano que é capaz de racionalmente transformar a natureza em benefício próprio. E essa transformação da natureza em benefício próprio é fundamental para que nos garanta como aquele ser que é capaz de dominar o mundo como um todo. É lógico que com o avanço da Revolução Industrial, né, para usar aqui uma tese do Hobsbawm, o tempo acelera, os espaços são dominados, você comprime o espaço e o tempo, né? E com isso, claro, o domínio técnico do ser humano sobre a natureza é um domínio que de fato nos coloca numa experiência de vida até então inalcançável. Eu costumo dizer com muita frequência que eu acho que hoje a tecnologia ela encontra talvez o seu maior desafio. Porque é como ela vai dar conta de operar uma inversão para que os recursos naturais ainda nos sirvam sem que nós esgotemos eles. Com o aumento da pressão que o homem faz, né? Perfeitamente. Eu acho que esse é o grande paradigma do momento. Ou seja, como nós vamos ser capazes, com o avanço da tecnologia, de traduzir esse avanço em algo que nos possibilite, nós, seres humanos, continuar habitando esse planeta. Mas assim, aproveitando o seu vasto conhecimento, né? O Taylor, no livro A Teoria da Administração Científica, algo assim, né? Ele falava alguma coisa sobre questão de pressão sobre recursos naturais ou não? Era simplesmente parado científico mesmo. Então, aí é que tá. O Frederick Taylor, você sabe que ele é um atleta olímpico, né? Não, e ele aplica, portanto, os seus conhecimentos de atleta no modelo produtivo. Então, ele se tornou um excelente engenheiro de produção, porque ele sabia muito bem como disciplinar o corpo para produzir. No momento do Taylor, isso ainda não era uma preocupação recorrente, né? não era. Você vê que a partir de 72, com a Conferência de Estocolmo, é que, de fato, isso é patenteado como um problema que nos acomete. Porque você tem um domínio científico, e daí, a partir daí, a defesa do meio ambiente se torna um direito humano, a partir de 72, uma terceira geração de direitos humanos, de acordo com a teoria do Karel Vasák, que é aquele jurista tcheco que na Conferência de Estrasburgo, na Alemanha, em 72, criou a teoria das gerações de direitos humanos, que a ONU recepcionou. E aí sim, a preservação do meio ambiente vai ser fundamental para que nós garantamos, né, a perspectiva da existência de uma vida futura, né? E isso é fundamental porque a partir daí, todo o avanço tecnológico, ele está preocupado com essa agenda de economia sustentável global, né, ESG, e como que nós vamos, a partir daí, estabelecermos a perspectiva de vida para o futuro, né? Porque, por exemplo, se você olha numa sala dessa, você vê tanta tecnologia numa sala dessa, e como que, por exemplo, há 50 anos atrás, sem sombra de dúvida, nunca que nós poderíamos estar reunidos aqui para imaginarmos um bate-papo tal qual nós estamos tendo aqui, com perspectiva de transmissão via internet. Eu acho que esse é o grande gargalo da humanidade. Se a gente fizer uma projeção botequeira, né, e aí no boteco a gente fica à vontade para a gente projetar para o futuro, isso é uma coisa que de fato nos traz muita atenção, porque é uma inversão paradigmática necessária de ser feita e que a tecnologia vai ter que de fato trabalhar no sentido de possibilitar com que nós consigamos isso. Quer dizer, eu penso que se do 18, transitando por 19 para cá, né, nós fomos capazes de dominar o mundo e transformar a natureza e, de fato, gerar tanto deslocamento de tecnologia e de capital, e isso também trazer, sem sombra de dúvidas, as suas consequências, né, guerras e tudo mais, eu acho que o momento que nós estamos hoje, eu digo hoje, porque isso hoje é uma preocupação urgente, é tão urgente que a população do mundo inteiro tem essa preocupação de como que nós vamos conseguir fazer esse ponto de inversão e se ele será possível de ser feito. Essa é a grande questão que se coloca. É complicado você pensar nessa perspectiva, porque o que a gente está vendo são, apesar de iniciativas, até inúmeras, né, desde Estocolmo para cá, as cúpulas do clima, parece que a humanidade está indo na contramão, né? Mas sim, a tecnologia ela precisa, o desenvolvimento técnico precisa de contemplar
a preservação do meio ambiente, garantir um uso sustentável dos recursos naturais. Lembrando que as futuras gerações também vão ter essa carência, né? E isso aí foi muito bem mencionado por você, porque quando eu citei o Joseph Schumpeter, ele que criou o termo a destruição criativa, que é a ideia de que para que um ciclo tecnológico se conclua e comece outro, alguma coisa tem que marcar uma transformação de fato, uma revolução. E a gente fica naquelas porque os nossos alunos querem saber muito verdades e mentiras, o que é mito, o que é lenda, a questão do CFC, um exemplo que a gente pode citar bem, porque quando o CFC passou a ser utilizado nos anos 30, era a solução para um gás refrigerante derivado de petróleo, que trazia riscos para atividades industriais, segurança mesmo. O CFC vem como o salvador da pátria. Nos anos 70 ele atinge o seu ápice de uso na indústria. Nos anos 80 vem a marginalização dele, a substituição por outros gases refrigerantes. Aí é a hora que o povo lucra. Porque aqueles gases que eram usados nos ar-condicionados nos anos 30, não é mais usado nos anos 80, e agora os caras estão querendo voltar a usar o mesmo gás que era usado antes dos anos 30, o gás refrigerante à base de petróleo, que a gente fica pensando, mas até que ponto a sociedade de fato está caminhando para o caminho de práticas, de tecnologia, usando a tecnologia para preservar, ou é meramente interesse comercial? Essa é a maior questão da tecnologia, né? A dualidade que ela traz, tanto dos efeitos positivos, né, do avanço tecnológico, quanto do efeito negativo, tanto o impacto ambiental quanto o socioeconômico que ela traz, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Por exemplo, assim, até ali, antes da Segunda Guerra, agora eu tive um lapso, o senhor pode me ajudar. Teve um químico, se eu não me engano, eu acho que ele era alemão. Ele fez o desenvolvimento da amônia, do gás nitrogênio, que ele teve tanto aspectos positivos para a sociedade como aspectos negativos. No caso negativo, né, infelizmente ele era um membro do partido nazista, e ele utilizou esse gás amônio na produção do gás das câmaras de gás, né, de Hitler para extermínio em massa. Mas ao mesmo tempo, esse estudo dele sobre o nitrogênio trouxe várias qualidades a mais para a agricultura. Como o caso que você está falando do alemão, eu vou lembrar o nome dele, ganhou o prêmio Nobel na época chamava, não era medicina, era equivalente ao prêmio de medicina, esqueci, acho que é de biologia, não, fisiologia, prêmio Nobel de Fisiologia, eu me lembro o nome dele. É ele que inventou, é considerado o inventor dos defensivos, né? Inicialmente foi usado como para matar mosquito da malária, se não me engano. Não é isso, Cristiano? Você lembra disso? Não lembro não. E depois passou a ser utilizado, é o mesmo agente laranja, né? Que foi usado no Vietnã. É um organo fosforado, salvo engano, dessecante, né? É vendido livremente até hoje. Aqui no Brasil é vendido até com nome de fantasia, chama Randap, mas o produto é o mesmo. Ele até estudos a mais sobre ele até ajudaram na parte da inoculação, né? Que é para plantação, agricultura, que melhora a própria fertilização do solo. Então, assim, você tem esses dois lados, né? Que é o lado positivo, que pode ser usado, assim, no caso máximo, no caso de extermínio, tanto para um caso tão positivo, que é o caso da agricultura, que ajuda também a diminuir, por exemplo, a fome. As inovações tecnológicas, ao longo da história, impulsionaram o crescimento e desenvolvimento econômico das nações. O livro Ascensão e Queda das Grandes Potências, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei na universidade. Paul Kennedy, ele fez um comentário falando sobre os países do leste europeu, que os países que não acompanharem o desenvolvimento tecnológico, mesmo aquelas que se destacam, no caso, se destacavam no século XX, vão entrar no marasmo e também, talvez, fadadas até a serem subdesenvolvidos, né? Se referindo, no caso, à Rússia, aos países em transição econômica, né? No início dos anos 90. E é bem verdade, né, cara? Existia um abismo entre a União Soviética, no final dos anos 80, e os Estados Unidos, né? Enquanto Ronald Reagan apresentava o programa Guerra nas Estrelas, né? A Rússia, a União Soviética,
naufragaram nos seus próprios erros e passaram por crises simples, né? Coisas elementares, desabastecimento e pá. O programa Guerra nas Estrelas era demais para a União Soviética, Muito. né? Não conseguia acompanhar, né, Cristiano? A gente, de fato, tem uma questão que é muito interessante no que fala da tecnologia. E aí, para a geração de vocês, talvez isso seja uma coisa até que lhes toca. Por exemplo, o Matheus e eu somos de uma geração que as redes sociais e a internet entraram na nossa vida. Elas não fazem parte do nosso processo de formação cognitiva. Então, hoje, nós somos tão dependentes, talvez, das redes sociais e da internet quanto vocês. Então, nós introduzimos um hábito de consumo que faz com que nós nos tornemos dependentes também. Contudo, vocês já são forjados dentro de uma estrutura geracional que está diretamente vinculado à perspectiva de não perceber o mundo para além de outra realidade que não é essa, que está mediada pelas mídias sociais, pelas mídias eletrônicas e todo o avanço tecnológico. A grande questão que se coloca, eu acho que isso é um desafio interessante, é como que a tecnologia também, ao avançar, ela cria na gente uma dependência essa que muitas vezes, por hábito, faz com que nós concebamos nossa vida somente a partir desse paradigma, a partir desse referencial. E isso é interessante. Por quê? Porque, de fato, assim, se a gente pensar de maneira mais ampla, não dá para todo mundo consumir tudo, porque não há recurso natural que dê conta disso. Todavia, a grande questão é, a gente caminha geralmente para uma ideia de inclusão que pressupõe que todo mundo tenha condições de consumir tudo. E o que, de fato, vai numa perspectiva um tanto paradoxal. Por quê? Porque, de fato, a gente tem uma perspectiva de avanço, mas que, ao mesmo tempo, coloca a gente numa crise, uma crise que é constitutiva da própria modernidade. Por isso que depois, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, com o grande avanço que houve nas técnicas e na tecnologia, sobretudo para usar aparato bélico, nós vamos ter, de fato, acesso a recursos que mostram como a humanidade ela pode, de fato, caminhar no sentido da autodestruição. Agora, eu diria até que, para além da autodestruição vinculada à perspectiva do avanço da tecnologia bélica, é uma autodestruição que muitas vezes ela é constitutiva da própria necessidade que nós temos a todo momento fomentar uma ideia, incentivar uma ideia de que nós temos que a todo momento nos incluir por aquilo que nós necessariamente compramos. Sim. E isso traz um problema sério, né? Porque, de fato, nos coloca diante de uma questão que eu diria para vocês que é meio que um labirinto de Minotauro. A gente está procurando aí qual é o fio de Ariadne que nós vamos nos apoiar para dar conta de sair dele. Entende ou não? Daí a necessidade, ou se sairemos. E aí a necessidade, muitas vezes, de colonizar o espaço, de buscar fontes alternativas, para que, de fato, a tecnologia possa continuar a nos servir. Agora é interessante porque a tecnologia, na média, ela melhora a condição de vida do ser humano. Todavia, ela não significa dizer necessariamente que vai incluir. Porque os escalonamentos do consumo daquilo que se chama como tecnológico varia muito. Se você pegar, por exemplo, hoje a estrutura do mundo, você tem ainda uma grande concentração de renda na mão de poucos. Então, a gente fala de alta tecnologia, mas é consumida por quem? Pelos ricos. Percebe ou não? Então, acho que esse é um outro gargalo, um outro grande desafio dos tempos que nós vivemos. Tem quem fale que graças a isso, né, a essas diferenças, não chegamos no limite já, né? Porque imagina se todo mundo consumisse Perfeitamente. como americano, né? Perfeitamente. Eu acho que não há males que vêm para o bem, acho que há males que vêm para o mal. Mas que a diferença socioeconômica entre as nações hoje é o equilíbrio para pressão sobre os recursos naturais. Porque, como você mesmo disse, né? E quando esse povo tudo tiver um celular, será que vai ter plástico para fazer isso tudo? Com será certeza que lítio? não, né? Então, assim, é preocupante mesmo. Mas, como a gente falou no começo, eu acho que a inovação tecnológica, muito rapidamente, ela vai ter que se ocupar só de resolver estes problemas que a sociedade de consumo até hoje negligenciou. Porque as futuras gerações não nos perdoarão. Com certeza. Porque nós seremos responsáveis pela escassez dos recursos naturais e tantas outras coisas. Eu me refiro a recursos naturais imprescindíveis, como o solo, como a água, como o ar. E vão questionar, né? Mas eles sabiam o que estavam fazendo? Sim, eles sabiam o que estavam fazendo.
E mesmo assim, né, agimos deliberadamente e, em alguns casos, deixando de usar a tecnologia para isso. Eu achei um negócio fantástico, eu vi essa semana. Não sei se vocês estão sabendo sobre isso. A União Europeia agora, ela está implantando um sistema no Brasil, um de rastreamento de bovino, que eles vão saber aonde que aquele boi andou durante a vida dele. E se o boi andou numa área que era de bioma, acabou, aquele boi não é mais. A União Europeia não compra aquele boi. E se os Estados Unidos, se a Austrália, e se o Japão, e se o mundo inteiro fizer isso? É essas atitudes, essas medidas que podem, de fato, impactar, transformar a sociedade e aliada a políticas educacionais com crianças lá na pré-escola, conscientizar essa galera. Como bem foi dito lá na Carta da Terra, em 92, num documento assinado. O Tiano citou uma conferência ambiental que foi de Estocolmo, em 92, 20 anos depois teve a Rio, 92. E nela foi assinada a Carta da Terra que sugere isso, né? As nossas crianças têm que aprender não só tecnologia, mas têm que aprender também a cuidar de onde vivemos, né? Porque o Tiano disse que a gente domina os recursos naturais e a terra ao nosso bel prazer, mas na maioria das vezes isso é nocivo e os impactos vão ser sentidos, né? Pela nossa prole e pelas futuras gerações, com certeza. É isso aí. Tudo bem? Tudo bem. Era só isso mesmo? Será que deu? Tamo junto? Quero agradecer então vocês, velho. Eu agradeço, professor. Eu que agradeço a presença ilustre de vocês aqui. A gente tinha que falar mais oportunidades, né? Porque o nosso tempo é curto. Mas tô pronto. Quando quiser trocar essa ideia de novo. Agradecer também a presença de cada um de vocês aí, suas casas ou aonde vocês estiverem assistindo. Assim, reiterar que é um prazer estar com vocês. Vocês são grandes inspirações para mim, grandes professores com um ensinamento assim ímpar. O Chaú também, que eu considero um cara à parte. E, bem, é isso aí. Eu que agradeço, muito obrigado a oportunidade de conversar com meu amigo Mateusão. Tamo junto. Estamos juntos aí tem muito tempo já e é um prazer revê-lo aqui no podcast, né? E um prazer poder conversar com vocês, tá bom? Para mim é sempre motivo de muita satisfação poder trocar essas experiências, porque de fato esse é um assunto que é muito demandado, é um assunto que ele tem que ser demandado, ele tem que ser trazido à baila para que nós, de fato, nos posicionemos em relação a essa temática de maneira crítica, de maneira a observar, sem sombra de dúvida, tudo aquilo que a tecnologia nos trouxe de bom, e não há dúvida de que assim o seja e assim o tenha sido, mas também a gente avaliar qual o tipo de mundo que nós queremos, porque como o Matheus muito bem colocou, as gerações futuras, eu acredito que elas vão cobrar a conta. Porque, de fato, se a gente imaginasse numa perspectiva distópica, né, como o mundo estaria organizado daqui a 300 anos, eu sei que é uma coisa que não passa de uma projeção botequeira, né, do que poderia ser, mas eu acho que a vida vai ser muito diferente do que é hoje. E aí eu acho que nós temos uma corresponsabilidade de nós, né? Independente da geração minha e do Matheus ser mais velha, a geração de vocês ser mais novas, né? Mas é uma responsabilidade que nós todos temos que estar atinentes a ela, porque, de fato, eu acredito que nós somos, como sujeitos históricos, nós somos corresponsáveis também por tudo que é construído aqui, claro, né? Aí eu estou analisando como sujeito histórico, não necessariamente como historiador, que a partir de rigor metodológico, teórico, olha para o passado a partir das categorias do presente. Não. Estou vendo como sujeito histórico, como aquele que de fato pode fazer diferente. E eu digo sempre que muitas vezes a vida cotidiana ela traga a gente de tal maneira que ela traduz a vida da gente para que nós não nos apercebamos da necessidade da gente muitas vezes lutar por aquilo, inclusive, que nós acreditamos. É aquilo que eu falo em sala de aula. Eu sou a favor da defesa do meio ambiente, mas, para além disso, nós estamos fazendo o quê? Mas aí é o que a gente coloca. A formatação, muitas vezes, da vida cotidiana, ela nos traduz num tempo, que o tempo não sobra tempo para outra coisa, que não seja nós nos dedicarmos àquilo que estamos fazendo, mas bater esse papo, trazermos essa consciência, essa multiplicação de vozes,
Sabe, essa problematização, que não é autoritária, mas é uma problematização que parte de uma autoridade científica, como o Matheus aqui colocou, a partir da autoridade científica de quem é um geógrafo, e eu a partir das categorias de análise das quais eu as possuo, sendo historiador, e vocês como alunos interessados e que estão abraçando a ciência agora, trazer isso à tona é sempre muito importante para a gente conseguir, de fato, estabelecer um debate que seja um debate prolífico, um debate rico, um debate que nos enseje a todo momento, termos conosco essa perspectiva de mudança, essa perspectiva de interação diferente com a natureza, e que a tecnologia seja uma tecnologia que, de fato, nos emancipe. Nos emancipe não a mim, não a você, mas emancipe o ser humano, respeitando as especificidades e a diversidade de cada povo, claro, mas dentro desse limite. Então, eu acho que, para mim, foi um prazer ter participado disso aqui, muito bom mesmo, um bate-papo bacana. É isso aí. Sim. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E fiquem de olho nos próximos podcasts. Podcast, o seu podcast educacional.